Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O rei está morto e ele não tinha descendentes. O sucessor pode ser você ou seu oponente. Quem vai decidir isso são as facções do reino. Então reúnam todas as facções, vamos tentar angariar o maior número de votos possíveis para descobrir quem será o novo rei. Quer entender melhor o que eu tô falando? Então fique com a gente e descubra qual é o jogo. Bom galera, então no vídeo de hoje eu não poderia estar falando de outro jogo senão o Claim. Vou falar do Claim 1 e do Claim 2. Esses joguinhos aqui, ó, mais dois joguinhos pequenininhos de caixa pequena, jogo só de carta que cabe no bolso, fácil de carregar. Vídeo passado eu falei do Sprawlopolis, eu acho muito importante a gente falar desses joguinhos pequenos também. Já vou adiantar aqui esse meu discurso. Eu sei que é legal, é bonito ter essa prateleira, cheio de jogo de caixa grande e tudo mais, mas a gente tem pessoas também que não têm um poder aquisitivo tão alto, ou enfim, a gente está com várias situações em que a gente não necessariamente pode gastar um dinheiro, né, para comprar esses jogos grandes, então acho importante a gente falar também desses jogos menores, mais econômicos, e que não são ruins também, são jogos excelentes. Tem vezes em que eu prefiro passar a tarde inteira jogando esses jogos de caixa pequena do que jogar um jogo desse de caixa grande. Tem dia que você simplesmente não tá afim de jogar um jogo desse maior. E esses jogos pequenos não necessariamente eles são menos estratégicos, menos complexos. Existem jogos muito interessantes só com cartas, presos numa caixinha super pequenininha. O Sprawlopolis eu até falei pra vocês, quem não assistiu o vídeo passado, volta aí que você consegue assistir. Vou deixar até no card aqui em cima pra vocês. É um jogo que eu nunca consegui ganhar ele. É um jogo muito difícil, eu joguei várias partidas e não consegui ganhar até hoje. É importante a gente falar desses jogos pequenos, e principalmente porque a gente tá chegando agora no fim do ano, e às vezes numa comemoração com uma família não gamer, né, é muito mais fácil você introduzir esses jogos pequenos, que tem uma familiaridade com jogos de baralho, né, a família às vezes tá acostumada a jogar um truco, um buraco, né, pôquer, enfim, e é muito mais fácil você apresentar esses jogos de cartas para eles, né, para quem for passar o Natal aí com a família. Sem contar que às vezes se você for viajar, vai ficar na piscina e tudo mais, são jogos legais para você jogar numa mesa na beira da piscina, num quiosque ali de frente pro mar. Acho muito bacana, então tô defendendo aqui que sim, a gente vai falar bastante sobre jogos de caixinha pequena, tá bom? Mas o que é o Claim, tá? Ele é um jogo lançado pela Paper Games, as partidas dele duram em média 15 minutos, talvez, acho que é isso, em torno de 15 minutos, aqui na caixa tá dizendo 25 minutos, é isso. Mas eu acho que os dois jogadores sabendo jogar bem dura até menos, tá? Ele diz aqui a partir de 10 anos, acho ok essa idade. Você tendo uma caixinha dessa, você joga em 2 jogadores, então é um jogo para 2 pessoas. Porém, você comprando a segunda caixa, você misturando os 2 claims, você consegue jogar com 3 e 4 jogadores também. Eu tô com esses jogos aqui, com Claim 1 e Claim 2, já faz meses. Só que eu só tinha conseguido jogar ele com 2 jogadores. Eu queria testar ele, jogar ele com mais jogadores para ver se ele funcionava, para então fazer o vídeo aqui pro canal. E recentemente eu fui fazer uma viagem com alguns amigos próximos e eu levei alguns joguinhos desses de caixa pequena, justamente porque a gente ia ficar na piscina ali e tudo mais, e eu queria jogar ali na beira da piscina, então tinha que ser jogos mais compactos, né, ali pra gente jogar na mesinha e tudo mais. Então eu pude testar o Claim com mais jogadores e por isso que eu tô fazendo esse vídeo só agora, para poder dar a minha opinião da experiência completa sobre esse jogo, tá? Falei pra caramba, vamos então pra parte de regras e depois no final eu dou minhas considerações, realmente o que eu achei sobre esse jogo, tá bom? Como de praxe, na descrição desse vídeo vai ficar a minutagem para você pular para algum momento específico que você queira desse vídeo. E queria aproveitar, antes da gente ir para as regras e para a minha avaliação, pedir para vocês, já deixa o like aí, se você não gostar do vídeo, depois você tira o like, mas deixa o like para você não esquecer, isso ajuda muito o nosso canal, mostra que você valoriza o nosso conteúdo aqui, o tempo que a gente tem fazendo conteúdo para vocês. Interage com a gente, deixa algum comentário, é muito legal, que também ajuda no engajamento. Comenta qualquer coisa, se você gostou, se não gostou do vídeo, crítica construtiva. Comenta outros jogos que você quer ver por aqui. Vamos voltar a ter alguns gameplays presenciais. Não garanto que a gente vai voltar a ter isso sempre, que nem a gente tinha antes, mas com gameplays presenciais com convidados. Já temos aí vídeos engatilhados para vocês. E vamos continuar com esse formato de review, com regras e tudo mais.
Bora para as regras. Bom, galera, vamos começar aqui a explicar como é que funciona o jogo Clan, tá? Então aqui tá as caixinhas dele, Clan 1, essa caixinha verde aqui. Ele vem em algumas facções, né? Vem os Goblins, os Cavaleiros, os Mortos-Vivos, os Anões e os Doppelganger, né? Que são os Metamorfos. Clan 2 vem com essas facções aqui, que são os Dragões, os Trolls, os Gigantes, Gnomos e os Profetas, tá? Fora isso, a Paper Games também lançou as promos, né? Com o Clan 2 ela trouxe os Elfos Negros, né? Que o nome correto é Drolls. E os Fantasmas, tá? Que é a expansão, a promo do 1. Você pode misturar também, tá? Você pode colocar os Elfos Negros junto com o Clan 1, não tem problema. Você pode misturar, tendo todos eles. E você vai ter que misturar para poder jogar ele com 3 e 4 jogadores, tá? Para 2 jogadores você usa só uma caixinha, podendo misturar. Para 3 e 4 jogadores, daí você mistura. O jogo é só de cartas, tá? Então é isso daqui que é só o jogo, somente cartas. Ele vem com uma ajuda para cada jogador para lembrar, porque cada facção tem um poder diferente, então ele vem isso daqui que é para você entregar para cada jogador. E é basicamente isso. O Clan, o que ele é? Ele é um jogo de vaza. A gente já falou de vaza aqui quando eu expliquei o jogo da tripulação. É uma mecânica de jogos bem comum em um jogo, por exemplo, como Truco ou Sueca, se eu não me engano, acho que é Sueca que tem, então quem está acostumado a jogar baralho conhece bem essa mecânica de jogo desses dois. O que consiste uma vaza? É aquele tipo de jogo que vai se determinar uma hierarquia entre as cartas, né? Um jogador vai escolher o naipe, vai jogar, e todos os outros jogadores devem seguir aquele naipe, né? Jogar cartas do mesmo naipe. Quem jogar a maior carta daquele naipe ganhou aquela vaza, né? Ou podemos dizer aquela rodada. Basicamente, isso é uma vaza, tá? Explicando por alto, obviamente, cada tipo de jogo pode subverter a vaza de alguma forma, mas a grosso modo é isso que eu entendo. Espero não ter falado nenhuma besteira aí, mas se falei alguma coisa pode colocar nos comentários aí me corrigindo. A diferença é que aqui em Clan não temos naipes de baralhos, nós temos sim as facções, então são 5 facções, né? Como eu falei, os Cavaleiros, os Doppelganger, que são os Metamorfos, né? A gente tem os Goblins, temos os Mortos-Vivos e aqui a gente tem também, cadê? Tá faltando só os Anões, né? Então essas aqui são as facções, tem algumas de ponta cabeça, não tem problema. São as 5 facções que a gente tem nesse jogo. A gente vai embaralhar, tá? E vai distribuir 13 cartas para cada jogador. O que é importantíssimo você saber? Em Clan, a gente joga em 2 etapas. A primeira etapa, a gente só está construindo o nosso baralho para a segunda etapa. Tá? Então a gente está jogando as vazas, disputando para construir o baralho para a segunda etapa. Na segunda etapa, efetivamente, é que a gente está angariando os votos, né? Então pontuando para ver quem vai ser o ganhador do jogo, tá? Então, entendendo que Clan se joga em 2 etapas, é metade do caminho para você conseguir entender como é que o Clan funciona. 13 cartas é exatamente metade aqui do baralho, né? Então você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 para um jogador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 para o outro jogador. Essas outras cartas são as que serão usadas na segunda rodada, tá? Na segunda etapa do jogo. Primeira coisa que a gente vai fazer é revelar a primeira carta. Aquela carta revelada, que nesse caso é um cavaleiro de nível 7, ela é a carta que está sendo disputada, ela é o prêmio dessa rodada. Então, um dos jogadores é o jogador que começa, eu não lembro o que o manual fala que começa, mas escolham aí do jeito que vocês acharem melhor para algum jogador. Ele vai olhar as cartas da mão dele, e então ele vai escolher qualquer carta que ele queira para jogar. As cartas vão no máximo até 9, tá? Vão de 0 a 9, nem todas têm 0, eu acho que algumas começam no 1. O Goblin começa no 0. Vai escolher qualquer carta que ele queira e vai jogar na mesa. A facção daquela carta é a facção escolhida, então é a facção que o outro jogador deve seguir. Então, vamos supor, aquela carta 7 é uma carta forte. Como eu falei, se as cartas vão até 9, 7 é a terceira maior carta do jogo. É interessante, você quer ganhar aquela carta, então você vai olhar uma carta boa que você tenha e vai jogar. Então vamos supor que ele vai jogar essa daqui, o Doppelganger de nível 8. O outro jogador vai olhar na mão dele e ele precisa seguir aquela facção, tá? Ele precisa jogar uma carta
da mesma facção. Então ele pode escolher jogar o Doppelganger aqui, ó. Tem bastante Doppelganger também para jogar, ó. Ele pode escolher qualquer um dos Doppelgangers para jogar, mas vamos supor que ele quer ganhar aquela carta também, então ele vai jogar o 9. Então temos aqui um 8 e um 9. Quem ganhou essa daqui foi quem jogou o 9, que é a que tem a maior carta. Então essas cartas aqui são descartadas. O jogador que venceu ganha essa carta aqui, mas não vai para a mão dele. Essa carta vai formar uma pilha aqui virada para baixo, que ele vai usar na segunda etapa do jogo. Esse jogador também não fica sem nada. Ele vai comprar a do topo aqui fechada. Pode ser uma carta boa, pode ser uma grande merda. Ele vai olhar, ó, nesse caso veio uma grande merda. É um cavaleiro de nível 2. Ele pode olhar essa carta, então ele também deixa guardadinha que vai servir para a segunda etapa. Então a gente começa uma nova rodada ainda dentro da primeira etapa. Só que agora o jogador que ganhou é quem escolhe a carta. Ah, mas primeiro a gente precisa revelar qual vai ser o próximo prêmio. Então agora é um cavaleiro de nível 8 o próximo prêmio. Pô, cavaleiro de nível 8, legal, eu quero. Vou jogar então um Doppelganger aqui de 7, que eu já sei que já foi o de 8 e de 9, então não tem outro Doppelganger melhor que o meu. Então vou jogar esse daqui de 7. O outro jogador precisa seguir a facção. Ah, então ele vai ter que jogar um Doppelganger aqui dele, 5, 2 ou 1, ele vai ter que jogar um desses. Mas vamos supor que ele não tinha Doppelganger na mão dele para jogar. Vamos supor que a gente já está na partida mais avançada e ele só tenha cartas de outras facções. Neste caso, daí ele pode jogar uma carta de outra facção. Porém, ele não seguiu a facção proposta pelo primeiro jogador. Sendo assim, ele automaticamente perde. Mesmo que a carta que ele jogou fosse de um número maior do que a do outro, se não seguiu a facção correta, ele perde. E assim o jogo vai indo, vai transcorrendo, né, até que todo esse baralho tenha sido já dividido entre os jogadores. Então cada um desses jogadores terá um novo baralho. Então a gente vai para a segunda etapa, né? A gente já vai ter descartado todas essas cartas, já vai ter ido. A gente pegou aquele baralho que estava lá no meio e fez a seleção aí para os outros dois jogadores. Como é que vai funcionar a segunda etapa do jogo? Ela vai transcorrer exatamente igual à primeira, em que os jogadores vão disputar aí as vazas, né? Vão disputar as rodadas com as suas cartas maiores. A diferença agora é que não tem nenhum prêmio. Essas cartas aqui, elas são as facções que estão votando para ver quem vai ser o rei, né? Como eu falei no começo do vídeo, o rei morreu e essas aqui são as facções que estão votando para ver quem vai ser o rei. Então o jogador que mais ganhar, então vamos supor, esse jogador aqui jogou um zumbi 4, né, um morto-vivo 4, e esse daqui jogou um morto-vivo 0. Quem ganhou foi o do jogador do morto-vivo 4. Então esses mortos-vivos vão ali para a área de jogo dele. Porque aquilo vai contar pontos, tá, para ele no final do jogo. Como é que funciona a pontuação? Então vamos dividir aqui as facções, vamos supor que o jogo, vou fazer aqui, acelerar o vídeo só para montar aqui para vocês. Muito bem, daí o jogo terminou dessa forma. Aí a gente vai contar os pontos. Cada jogador que tiver a maioria daquela facção, significa que ele recebeu o voto daquela facção. O jogador que tiver a maioria dos votos, né, é o jogador vencedor. Então vamos comparar. Esse jogador aqui tem 3 cavaleiros, aqui ele tem 1. Então esse jogador tem os votos dos cavaleiros. Esse daqui não tem. Aquele jogador tem um Doppelganger, esse daqui não tem nenhum. Então com um Doppelganger só, aquele jogador ganhou o voto dos Doppelgangers. Esse jogador aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 anões. Aquele jogador tem apenas 3 anões. Então esse jogador ganhou o voto dos anões, aquele não. Esse jogador aqui tem o voto de 3 mortos-vivos, aquele de 3 mortos-vivos. Então empatou, nenhum dos dois tem a maioria dessa daqui. Mas esse jogador tem 4 goblins, enquanto aquele tem apenas 2 goblins. Então esse jogador tem o voto de 3 facções, ele tem o voto da maioria das facções, então ele ganha, tá? Esse daqui ele não pontuou, ele tem de 3 de 5 facções, então ele ganha. Basicamente, esse é o jogo, essa é a regra básica, tá? Mas óbvio que não é só isso. Se fosse só isso, o jogo não seria tão divertido assim, a ponto de eu estar falando aqui. Qual que é a principal coisa mais interessante desse jogo? É que cada facção tem um poder diferente. Eu vou explicar somente os poderes da caixa base, tá? Mas no Clan 2 e as promos, ele tem mais poderes variados ainda, ok? Então, quais são os poderes
de cada uma das facções. Bom, os Goblins, basicamente, eles não têm poder nenhum. Eles não têm nenhum poder especial. A diferença só é que eles são muito numerosos, tá? Tem muito Goblin no jogo. Os Cavaleiros, o poder especial deles é que, se eles forem jogados após um Goblin, eles derrotam aquele Goblin. Vamos supor que o primeiro jogador jogou um Goblin. Então o segundo jogador é obrigado a jogar um Goblin também, mas ele não tinha. Ele jogou um Cavaleiro. Então ele ganha, mesmo que o número dele seja menor do que o do Goblin, tá? E que ele não está seguindo o naipe, não tem problema. Cavaleiro sempre ganha do Goblin na vaza. Os metamorfos aqui, né, os doppelgangers, eles são uma facção muito legal. Eu sempre jogo com eles, né? Mesmo quando eu misturo as outras, eu sempre coloco o doppelganger, porque eu acho que eles dão uma capacidade estratégica muito legal. Porque eles podem ser jogados como qualquer facção, tá? Eles só não têm o poder daquela facção, mas eles podem ser usados como se fosse um naipe coringa. Então, se o cara jogou um zumbi 4, eu posso jogar um doppelganger 6 e eu tô ganhando. Mesmo eu não tendo seguido a facção, o doppelganger representa qualquer facção. Porém, ele não é daquela facção. Para ganhar a vaza, ele conta para isso. Mas ele não tem os poderes daquela facção. O poder do zumbi é somente na primeira rodada. Qual que é o poder dele? Numa vaza envolvendo zumbis, eles não são descartados, né, que nem a gente faria. A gente descarta os zumbis e pega só os prêmios, né, para a segunda etapa. Não, os zumbis vão para o jogador vencedor já como ponto, contando para os votos, tá? Então é muito importante ganhar as vazas com os zumbis, porque eles já vêm para você para a segunda etapa. E por fim, os anões, o poder dos anões é que leva todos os anões o jogador que perdeu a vaza. Tá? Eles vão sempre para o mais fraco. Então, se eu tinha uma vaza de anões, eu coloquei um anão 7, o outro jogador colocou um anão 6, os anões vão todos para o jogador que perdeu a vaza. Agora vamos supor que eu iniciei a vaza com anão 7, o outro jogador colocou um cavaleiro 2, porque ele não tinha um anão, então quem ganhou foi o do anão, certo? Certo, mas ele vai ganhar só o cavaleiro, né? O anão vai para o jogador que perdeu a vaza, ok? Basicamente é isso, as regras do jogo base. Os outros personagens dão muita coisa. O elfo particularmente é um personagem bastante punitivo, tá? Ele faz perder ponto. O fantasma, ele dá uma capacidade estratégica bem legal, porque ao invés de você pegar a carta que está sendo premiada, se você ganhar a vaza, você pode manter e ficar com o seu fantasma para a segunda etapa. A gente tem os dragões. O legal dos dragões é que eles fazem com que você seja o primeiro na próxima vaza, mesmo que você tenha perdido, basta você jogar um dragão. Enfim, tem vários poderes diferentes aí. Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho aí pra vocês, tá bom? Só tô fazendo esse adendo aqui pra vocês, que é pra explicar como é que você mistura os dois jogos, tá? Como é que é pra jogar em 3 e 4 jogadores. Esse daqui eu simulei uma partida pra 2 jogadores. Jogando pra 2 jogadores, você vai jogar com 2 facções. Jogando pra 3 e 4 jogadores, você vai jogar com 7 facções, tá? Você precisa acrescentar facções a mais aí no baralho. Como é que você faz isso, tá? Existem 4 facções que são obrigatórias estarem juntas, tá? Então, você vai escolher Cavaleiros e Goblins ou Gnomos e Gigantes. Essas daí são obrigatórias estarem juntas. E pela quantidade de cartas, elas têm que ser escolhidas, não podem ficar de fora. Então, essas duas são obrigatórias, né? Você escolhe só qual dos dois conjuntinhos você quer. E então você escolhe mais 5 facções qualquer, dentre todas elas e dentre até as promos, né, que tem ali, e coloca no jogo. O que vai mudar em 3 jogadores, você vai distribuir uma quantidade de cartas para jogadores, são 11 cartas para cada, e daí jogando em 3 jogadores são 12 cartas para cada, né, que você vai distribuir, e o jogo é exatamente o mesmo em 3 jogadores, só que com um jogador a mais, né, e daí o jogador que ganhou a vaza leva, os outros 2 compram no escuro na carta. Então, o jogador que ganhou a vaza compra a carta que está aberta, ganha a carta que está aberta ali. Os outros 2 jogadores vão comprar no escuro ali a carta que eles vão utilizar na segunda etapa. Para 4 jogadores é que daí muda um pouco as coisas. Primeiro que passam a ser 9 cartas para cada um, tá? Na mão. Então cai bastante o número de cartas para cada jogador. E vocês jogam em dupla, tá? Então é um jogador em dupla com o jogador da frente, né? Vai jogar esse com aquele e aquele com esse. O jogador da esquerda com o da direita, o de trás com o de frente, tá? E as coisas que eles forem ganhando vão
somando na segunda etapa, né? O que eles forem ganhando vai somando como se fosse o time, né? O time vai ganhando aqueles votos, ok? Essa é basicamente a diferença. Você joga tipo um truco. E é assim que você monta o baralho. Não tem grandes mudanças. A única coisa é que para 3 e 4 jogadores acontece muito mais de você ter empates. Porque existem várias cartas às vezes, com o mesmo número. Por exemplo, Goblins de 0 existem mais do que um. Nas minhas experiências jogando com mais jogadores, com 3 e 4 jogadores, aconteceu muito mais de ter empate. Se empatar, ganha o jogador que iniciou a vaza. Se empatou, por exemplo, o jogador que iniciou a vaza e o segundo jogador empatou com ele, ganha o primeiro jogador, né, o que iniciou a vaza, tá bom? Basicamente é isso, as regras, agora sim eu acho que encerrei a explicação. Até mais. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aí o vídeo de regras e que vocês tenham serviu para vocês entenderem um pouco melhor como é que o jogo funciona, para vocês aproveitarem um pouco melhor aqui a minha avaliação, né? Já sabendo como é que ele funciona, vocês vão entender melhor as coisas que eu quero dizer aqui. Como de praxe, vamos começar a avaliação falando sobre a arte do jogo, tá? Qualidades dos componentes, são somente cartas, é um jogo somente de cartas, e a gramatura da carta excelente, não tenho o que falar. Qualidade dele, ótima, padrão aí da Paper Games, como sempre, tá? Falando um pouco sobre as ilustrações, né, sobre a beleza do jogo, eu particularmente gosto. Ele tem um ar bem cartunesco, daí das cartinhas, né, e tudo mais, mas é bem claro, assim, o que é, né, e tudo mais. Minha única ressalva é com relação à cor, tá? Eu acho que tem algumas cartas ali, principalmente quando você mistura o Clan 1 com o 2, que as cores são muito parecidas, mas tem iconografia, e a iconografia salva, né, e tudo mais. Mas bater um olho rápido ali na hora de organizar na sua mão, cores muito parecidas que não precisava ser tão parecido assim as cores. Ainda tem uma paleta de cores é bem grande, dava pra ser um pouco diferente, mas não tem nada a ver com a qualidade do jogo, tá? Eu acho ele bonito, mesmo com essa arte meio cartunesca, acho legal. É legal que cada facção, os números mais baixos são criaturas menorzinhas, mais fraquinhas, dependendo, por exemplo, os dragões são dragão bebê, e conforme ela vai ficando com o número maior, ela vai ficando mais forte, né? Fica aquele dragãozão enorme, guerreiros com armadura muito maior, né? Então, eu acho isso bem legal, eu curto bastante a ilustração do jogo. E tema dele mesmo não tem muito, né? O tema é aquele colado com custo, poderia ser qualquer coisa. Mas eles terem colocado, né, essa temática aí de fantasia medieval me agradou. Eu sou um fã de fantasia medieval, então pra mim foi bacana, me acertou bem no alvo. Falando sobre a complexidade desse jogo, ele é um jogo muito simples, mas ele é difícil de explicar. Eu vou dizer pra vocês que eu me embanano toda vez que eu vou explicar esse jogo. Espero que vocês tenham entendido o meu vídeo de regras. É aquele jogo que, assim, você aprende jogando, sabe? Você explica mais ou menos as regras, fala assim, vamos jogar a primeira rodada aqui? Daí você joga a primeira, daí depois a galera tá toda entendendo. Não que ele tenha muitas regras, mas ele tem algumas coisas que é, tipo assim, explicar para as pessoas que na primeira rodada elas só estão montando o baralho delas, para na segunda realmente é que tá valendo ponto. Eu acho essa dinâmica um pouquinho difícil de entender. Mas depois que entendeu, ó, facinho de jogar. Não acho ele um jogo complexo. Na caixa ele diz 10 anos mais, eu acho que justamente por essa complexidade de entender essa malícia de... tem vezes que simplesmente não vale a pena você ganhar, né? Você não vai brigar por ganhar, você vai ganhar por perder. 10 anos aí acho que tá justo para começar a entender um pouco melhor isso. Bom, então falando agora um pouco sobre sorte nesse jogo, eu acho a sorte nele é presente. Tão presente quanto a maioria dos jogos de carta, tá? Então, se você está acostumado a jogar jogos de carta, você está acostumado com o nível de sorte que vem nesse jogo. Que é aquela de você compra uma carta, então pode ser qualquer coisa. Uma carta está sempre revelada por elas que os jogadores disputam, né? Então você sabe, se for uma carta forte, você vai querer jogar cartas fortes para poder ganhar ela. Se for uma carta fraca, você vai querer perder, então você vai tentar jogar, descartar qualquer coisa para perder, para o oponente ficar com ela. Mas tem o fator sorte daquilo que está no topo do baralho, de quem comprou no escuro. Já tive várias que eu não tive muita escolha, tive que ficar com aquela do topo e a que o oponente comprou no escuro era muito melhor e garantiu o melhor baralho para ele na segunda rodada, né? Já vi pessoas perderem porque tinha um baralho muito ruim para a segunda rodada, tá? Não vou mentir para vocês. Mas faz parte, ele é um jogo rápido. Então assim, por mais que você tenha perdido uma na sorte, na seguinte você pode conseguir ganhar também na sorte. Acho que é um jogo rápido. Jogos rápidos assim, a incidência tanto de sorte não me atrapalha tanto, tá? Sendo muito sincero para vocês, não me incomoda. Não acho que seja um defeito.
E ele tem um bom equilíbrio entre sorte e estratégia, tá? Ele tem um certo nível de estratégia, ele tem uma malícia do que você jogar primeiro, do que não jogar. Você contar um pouco as cartas, principalmente na segunda, tentar lembrar o que já foi na primeira. E algumas facções, quando você troca algumas facções, elas equilibram um pouco melhor a sorte, tá? Por exemplo, a facção dos fantasmas, eu acho que ela dá uma ajuda para equilibrar um pouco a sorte. Enfim, não me incomoda a questão da sorte desse jogo. Falando aí sobre a rejogabilidade dele, com uma caixa já tem uma rejogabilidade bem incrível, porque cada partida vai ser relativamente diferente, tem bastante facção, cada facção tem um poder diferente, então já garante. Com as duas caixas, a rejogabilidade fica incrível, porque você tem aí várias opções para você poder ficar trocando, né? Você variar mais o jogo. Além disso, a Paper Games trouxe aqui para o Brasil duas promos, a promo dos fantasmas e a promo dos elfos, que também é mais opção. Cada facção sai, é mais opção para você poder variar o jogo, colocar, modificar. E cada facção que você tira e coloca uma diferente, muda muito o esquema de jogar o jogo. Eu já fiz o esquema de trocando facções, jogar com algumas facções do primeiro e do segundo em 2 jogadores, ou em 3 e 4 que você precisa misturar também as facções, né, para conseguir. Então assim, cada facção muda completamente a forma com que você vai jogar. Algumas você se prepara melhor para a primeira rodada, outras você se prepara para a segunda. Enfim, é bem diferente. E o que é legal, esse jogo tem muita, como se fosse mini expansões, ele tem os reinforcements lá fora. Paper Games, eu nunca te pedi nada. Por favor, traz os reinforcements pro Brasil. Tem muito reinforcement legal lá fora. E que quanto mais você... Como é que eu vou dizer? Quanto mais você tiver de reinforcements, mais variável fica o jogo. E é um jogo que, assim, numa vez que ele for pra mesa, você facilmente joga 3, 4, 5, 6 partidas. Porque ele é rapidinho, você vai jogar várias partidas, então em cada partida você pode ir lá e trocar as facções. Então ter várias facções é legal porque você vai jogar com todas elas vão pra mesa. É diferente de expansão, que às vezes você compra uma expansão, você vai jogar aquele jogo 1, 2 vezes a cada sei lá quanto tempo, e a expansão não agrega tanto assim, né? Não vai trazer. Aqui sim, cada reinforcement, cada expansão, cada promo realmente faz com que as partidas fiquem diferentes e você vai jogar com elas, porque você vai jogar várias vezes. Vale a pena ter os dois, tá? Recomendo que quem for comprar, compre os dois, porque esse daqui, como é um jogo para 2 jogadores, é mais difícil você ver mesa só com 2 jogadores, né? Geralmente a gente tá com 3, 4, mais jogadores, né? Com os dois você tem a possibilidade maior de ver mesa. Porque se você tiver em 2 jogadores, você vai jogar com uma caixinha só. Se você tiver e você pode jogar com qualquer uma delas, tá? Agora, se você tiver em 3 e 4 jogadores, com as 2 caixinhas você consegue jogar o jogo também. Interação entre os jogadores é um quesito que eu tô querendo colocar aqui agora pra vocês. Eu vejo que muita gente se preocupa com isso, né? Ah, se esse jogo os jogadores interagem muito. Nesse daqui, interagem o tempo todo. O jogo é interação entre os jogadores, né? Você depende do que o outro jogador vai jogar para saber o que você vai jogar, quem é que começa o jogo. Enfim, a interação é constante. Não tem aquela furada exatamente de olho, né? Você não vai furar o jogador, fazer com que ele... Ah, você tá perdendo tal coisa. Você vai ter as rodadas e vai fazer com que... Você vai tentar buscar você ganhar a rodada ou não, fazer com que o outro perca. Então é constante a interação entre os jogadores. Para finalizar aqui, eu quero falar sobre a diversão. Fica claro já ao longo aí do review que eu gostei muito do jogo, tá? Na diversão, na verdade, eu só chovo um pouco no molhado pra falar por que eu gostei. E eu adorei. É um jogo muito jogável, bem legal. É mais um daqueles jogos que eu não dava muito valor. Quando eu vi a ilustração da capa, eu falei assim, nossa, parece legal, né? Jogo com um dragão, com goblins, elfos, né? Achei super diferente, eu falei assim, legal. Fui procurar alguns vídeos sobre ele. E esses vídeos que eu procurei, confesso que não é culpa de quem fez os vídeos, é um defeito que eu acho desse jogo. Ele é o tipo de jogo que, vendo de fora, ele não parece legal. Ele é o tipo de jogo que você precisa jogar para entender o quanto ele é legal. E para mim, ele é um dos melhores jogos de vaza, assim. Na minha opinião, ele só não ganha, não que eu seja um grande especialista de vaza, mas na minha opinião ele só não ganha da tripulação, que pra mim é incrível, é uma vaza super inteligente, cooperativa. E ele, pra mim, é o segundo melhor jogo de vaza, um dos melhores jogos de baralho. Vale a pena jogar, vale a pena conhecer, desses jogos simplesinhos, jogo só de carta, baratinho. Só jogando você vai ver o quanto ele é divertido. E poder jogar ele, é um jogo para 2 jogadores, mas você poder jogar em 3 e 4, tendo 2 caixas, eu acho que é um grande diferencial dele, tá? Muitas vezes tem jogos que são, por exemplo, o Seven Wonders Duel, né?
que eu tenho aqui. É um jogo que eu adoro, mas vê pouca mesa, porque nem sempre eu tô só com a Daiane às vezes não tá afim de jogar ele. Se eu pudesse pegar o Seven Wonders Duel e pegar a mesma dinâmica do Seven Wonders Duel e acrescentar um terceiro jogador, um quarto jogador, ele veria muito mais mesa. É a vantagem desse daqui. Bom, falei pra caramba já nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, por favor, se você gostou. E comenta o que você quer ver por aqui, que a gente em breve tá vindo com novidades, tá? Tá chegando o fim de ano, vamos fazer um vídeo aí pra vocês falando do top 10 jogos que a gente conheceu esse ano, né? Os nossos melhores jogos que a gente conheceu esse ano. Espero que gostem. Então até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.